Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A visão da santidade. Seção 6. O Templo do Espírito Santo. O significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com seu Criador. Olha que lindo isso, já começou maravilhosamente bem. Então, o significado da nossa existência está unicamente em nos reconectarmos com a fonte, com o nosso Criador. Se esse significado se encontrasse em qualquer outro lugar, estaria baseado na contingência, ou seja, em algo incerto, duvidoso, mas não há nada mais. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. Entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e o seu Pai. O seu relacionamento real é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu, no caso aqui a gente, fora da nossa essência, é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo. O que foi criado pelo seu Pai é totalmente autoabrangente e autoextensivo. O que foi feito por ele, ou seja, a partir desses pensamentos do ego, é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Ele trouxe aqui que o que foi criado por Deus, é totalmente autoabrangente e autoextensivo, ou seja, abrange a tudo e a todos e se estende a toda a criação. Mas o que foi criado pelo ego, pelos pensamentos distorcidos, pela mente distorcida do ego, é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. Que profundo isso! Olha só, então a gente só sabe discernir, só sabe escolher diferente quando a gente vivencia os contrastes no caso, Então, primeiro a gente vem de muitos relacionamentos não santos e quando a gente começa a construir, a transformar esses relacionamentos para que eles sejam construtivos e que eles se tornem santos, aí a gente está experienciando o outro lado da moeda, no caso. E dessa forma a gente consegue fazer escolhas mais sábias, porque a gente vê, é muito mais leve, é muito melhor, é muito mais alegre viver um relacionamento santo do que viver os relacionamentos não santos e destrutivos do ego. E é isso que nos conecta a Deus, literalmente, porque Deus é essencialmente amor. E agora ele vai explicar essa diferença, dos contrastes do relacionamento não santo e do relacionamento santo. O primeiro, que no caso é o relacionamento santo, se baseia no amor e descansa nele, sereno e imperturbado. O corpo não interfere. Por quê? Porque os corpos não podem se unir, mas somente as mentes. Qualquer relacionamento no qual o corpo entre não se baseia no amor, mas na idolatria. O amor deseja ser conhecido, completamente compreendido e compartilhado. Ele não tem segredos, nada que queira manter à parte, ou seja, não tem nada que queira manter separado ou esconder. Ele caminha à luz do sol, de olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Mas ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão em retorno. Olha só, gente, os ídolos, aqueles que idolatram, nunca dão sem esperar nada em troca, sempre querem uma retribuição, quando utilizado o relacionamento a partir do corpo físico. Eles podem ser amados, mas não podem amar, não compreendem aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento no qual entrem perdeu o significado. Em qualquer relacionamento no qual eles entrem focados unicamente no corpo físico, esse relacionamento perde o significado. O amor por eles tornou o amor sem significado. O amor pelos corpos tornou o amor sem significado.
Vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem se esconder e manter escondidos os seus segredos junto com eles. Eu vou retomar essa frase aqui para trazer mais clareza um pouquinho. Essas pessoas que valorizam os corpos vivem com a sua essência ocultada, por isso que está aqui, vivem em segredo. Odeiam a luz do sol, ou seja, odeiam a sua luz interior e ficam felizes na escuridão do corpo, porque o corpo está obscurecendo quem eles são realmente, verdadeiramente. E não tem relacionamentos, pois ninguém mais é bem-vindo ali. Olha só, então não existe um relacionamento ali, porque ninguém é bem-vindo, ninguém como um ser espiritual, né? Somente corpos. Nesse relacionamento que está baseado na idolatria do corpo físico. Não sorriem para ninguém e não veem aqueles que sorriem para eles. Que interessante. Então, porque eles não sorriem para ninguém, porque eles não são felizes por estarem vivendo desconectados do seu ser crístico, então eles não conseguem também sorrir para ninguém que está sorrindo para eles. Isso porque, como o foco está no corpo físico, isso impede essas pessoas de ver a sua própria luz e também de ver a luz do outro, que está muito além do corpo físico, né? O amor não tem templos escuros onde mistérios são mantidos na obscuridade e escondidos do sol. Ele não busca poder, mas relacionamentos. Ou seja, o amor busca estender a si mesmo. Por isso que está falando que ele busca relacionamentos e não poder. O corpo é a arma escolhida pelo ego para buscar poder através dos relacionamentos. Olha só como é o oposto da ação do amor. O amor não busca o poder, mas ele busca os relacionamentos, busca a extensão. E o ego utiliza o corpo como uma arma para construir os relacionamentos. Olha só, e com isso buscar poder. E como é essa busca de poder? Pode ser por status, pode ser o poder da vaidade, né? Porque, tipo assim, olha os corpos, que lindos, né? Então, pode ser de diversas formas. E seus relacionamentos, ou seja, esses relacionamentos baseados no corpo, são necessariamente não santos, pois o que são, ele nem sequer vê. Ele está trazendo aqui que o que verdadeiramente esses corpos contêm dentro, o ego nem sequer vê. Ele só vê a forma física. Ele só os quer pelas ofertas através das quais prosperam os seus ídolos. E novamente trazendo esses ídolos aqui podem ser vaidade, poder, aparência, status. O resto ele simplesmente joga fora, pois tudo o que poderiam lhe oferecer é visto como sem valor, que seria, no caso, a luz no outro, né, em cada ser. Então isso o ego não enxerga. Sem lar, o ego busca tantos corpos quanto puder colecionar para neles colocar os seus ídolos e assim estabelecê-los como templos para si mesmo. Veja só, então, no caso do ego, né, esse olhar egótico aqui, a busca, o lar do ego está sempre sendo construído a partir de um fator externo e também a partir do corpo, né, do outro, sempre desempoderando as pessoas que estão nesse relacionamento não santo, desempoderando elas de si mesmas. E agora ele vai falar do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. No caso, um relacionamento de união entre as mentes. O corpo é uma mancha isolada feita de escuridão, uma câmara secreta e oculta, um ponto diminuto de mistério sem sentido, um invólucro sem significado, cuidadosamente protegido, mas que nada esconde. Por que nada esconde que ele está falando? Porque o corpo não existe. Aqui, o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para se manter vivo. Olha só, então quando está num relacionamento não santo, a pessoa se distancia da realidade do próprio ser e com isso ela busca migalhas de amor, migalhas de afeto, migalhas de poder, migalhas de segurança para se manter vivo. Olha que deprimente, gente.
Ele quer arrastar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Aqui, ele está a salvo, ele, no caso, o ego, né? Porque aqui o amor não pode entrar nesse tipo de relacionamento. O Espírito Santo não constrói os seus templos onde o amor não pode estar. Iria ele, que vê a face do Cristo, escolher como seu lar o único lugar em todo o universo onde ela não pode ser vista? Olha só a pergunta que está trazendo. Iria o Espírito Santo, que enxerga a face do Cristo, escolher o lar para ele, no caso aqui, para o Espírito Santo, no único lugar em todo o universo onde a face do Cristo não pode ser vista, que é no corpo físico? Gente, olha a importância disso. Você não pode fazer do corpo o templo do Espírito Santo e ele nunca será a sede do amor. Ele é o lar do idólatra e da condenação do amor, porque o corpo físico é o lar do ego. Pois aqui o amor se faz amedrontador e a segurança é abandonada. Mesmo os ídolos que são adorados aqui estão envoltos em mistério e mantidos à parte daqueles que os adoram. Retomando essa frase, mesmo os ídolos que são adorados aqui, no relacionamento santo, estão encobertos, não podem ser conhecidos, porque estão mantidos separados daqueles que eles adoram. Esse é o templo dedicado à negação dos relacionamentos e da reciprocidade. Isto é o templo dedicado à negação dos relacionamentos verdadeiros e das trocas, que são as reciprocidades. Aqui é o mistério da separação, e a palavra mistério está entre aspas, percebido no temor e mantido na reverência. Reverência a quem? Ao ego. O que Deus não quer que seja, aqui é mantido a salvo de Deus, ou seja, o que Deus não quer que exista é mantido aqui longe de Deus, protegido para que nada interfira, no mundo de ilusões. Mas o que você não reconhece é que aquilo de que você tem medo no seu irmão e que não quer ver é o que faz com que Deus pareça amedrontador para você e continue sendo um desconhecido. O que é isso que ele está trazendo? Que aquilo que a gente não reconhece é a existência do amor universal, o amor incondicional, tanto na gente quanto no outro. É a existência dessa extensão do amor, que é o único propósito aqui. O único no sentido de que é o maior propósito da humanidade. É estender apenas aquilo que cada um é verdadeiramente. Nós somos o amor manifestado e precisamos estender esse amor a tudo e a todos para sermos felizes aqui, e sair da ignorância. Caso contrário, Deus, o próprio Deus, continuará sendo um desconhecido para a gente. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor. Por que eles têm medo, os idólatras? Porque isso ameaça e faz o ego desaparecer na presença do amor. Por isso que aqueles que reverenciam os pensamentos egóticos têm medo do amor, porque o ego faz eles sentirem esse medo, para continuarem aprisionados nos mandamentos, nas leis de sofrimento que o ego nos impõe. Deixa que o amor se aproxime deles e não veja o corpo, como o amor certamente fará, e recuarão no medo, sentindo o fundamento aparentemente firme de seu templo começar a tremer e a ruir. Quando a gente permite que o amor se aproxime para que a gente transforme os relacionamentos não santos em relacionamentos santos e passamos a não mais dar valor ao corpo físico, o amor certamente fará com que o medo recue, Então todos os artifícios do ego são retirados e assim o fundamento aparentemente seguro do templo do ego vai começar a ruir, a tremer, ou seja, a desmoronar. Agora, olha que lindo. Irmão, você treme com eles, ou seja, quando você acredita em todos esses medos, esses
artifícios do ego, aceitando-os como seus próprios, você vai tremer com eles e vai ruir também essa personalidade que você pensa que é o seu próprio ser. No entanto, o que você teme não é senão o arauto da liberação. Que lindo! Aquilo que nos causa um medo, que a gente nem entende que é medo, é porque a liberação, a libertação está se aproximando, para que a gente possa se conectar com o nosso ser crístico. Esse lugar de escuridão não é a sua casa, no caso aqui o corpo físico. O seu templo não está ameaçado e você já não é mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no seu relacionamento e não no seu corpo. Você escapou do corpo. Onde você está, o corpo não pode entrar, pois o Espírito Santo lá estabeleceu o seu templo. Então, quando a gente se permite estabelecer essas mudanças que a gente precisa fazer na vida, quando a gente aceita evoluir, quando a gente aceita sair do controle, o Espírito Santo traz à tona o templo sagrado no qual ele habita dentro de cada um de nós, porque esse templo já existe. A gente é que estava conectado antes com o templo egótico, né? O templo, a casa do ego. Não há ordem alguma nos relacionamentos. São ou não são. Olha o que ele está trazendo. Ou os relacionamentos são santos ou não são santos. Não tem uma outra característica. Ou é ou não é. Um relacionamento não santo não é um relacionamento. É um estado de isolamento que parece ser o que não é. Nada mais do que isso. No instante em que a ideia louca de fazer com que o seu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu ser possível, todos os seus relacionamentos se tornaram sem significado. Então, no instante que a gente pensou que o nosso relacionamento com Deus não fosse santo, aí todos os nossos relacionamentos se tornaram sem significados. Porque tudo que acontece no plano maior se reflete no plano menor. Então, se eu estou aqui achando que Deus não existe, que o relacionamento com Ele realmente é distante, que Ele está me castigando, que a vida sofrida que eu tenho é culpa de Deus, é por causa dele, então os meus relacionamentos aqui na Terra vão me mostrar exatamente essas crenças que eu tenho em relação a Deus, vão confirmar essas crenças. E com isso, eu também construirei somente relacionamentos não santos e de sofrimento e de punição. Nesse instante não santo, nasceu o tempo, e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão da realidade. Olha que incrível, quando a gente entrou nesses instantes não santos, quando a gente se desconectou da fonte, aí nasceu essa medida aqui chamada tempo, espaço-tempo, né? Então, é onde os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca de separação, né? Dando a ilusão da realidade, porque a gente pensa que a realidade é isso que a gente vê. Só que existe uma outra realidade além dessa que a gente percebe com os nossos sentidos físicos, que está muito além desse olhar do ego. E assim, ela pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa ideia insana contra a realidade, a não ser por um instante. Então, por esse breve espaço de tempo. Os ídolos têm que desaparecer e não deixar nenhum vestígio da sua passagem. Os ídolos aqui no caso do corpo físico, que é algo que algumas pessoas, a grande maioria ainda, idolatra. O instante não santo do seu poder aparente é frágil como um floco de neve, mas não tem a sua beleza. Ele traz aqui que todos esses instantes de desconexão com a gente mesmo e com essa fonte criadora que nos desempodera de nós mesmos é como se fosse um frágil floco de neve, porque ele se desfaz. Porém, esse frágil floco de neve não tem nem sequer a beleza do floco de neve. É esse o substituto que você quer para a bênção eterna do instante santo e sua beneficência sem limites?
Uma pergunta, ou seja, todas as dádivas que a gente receberiam, é por esse instante não santo que a gente quer perder as nossas dádivas? É a malevolência do relacionamento não santo, aparentemente tão poderosa, tão amargamente mal interpretada e tão investida de falsa atração, o que você prefere no lugar do instante santo que te oferece paz e compreensão? Mais uma pergunta. Então, deixa de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-se para dar as boas-vindas ao que realmente quer. E do seu templo santo, não olhe para trás para aquilo do qual acordou, do qual despertou. Pois nenhuma ilusão pode atrair a mente que as transcendeu e as deixou muito atrás, ou seja, nenhuma ilusão pode atrair a mente que superou essas ilusões e que as deixou para trás. O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com o seu Pai na realidade. O Espírito Santo descansa dentro dele na certeza de que durará para sempre. Seu fundamento firme, no caso do relacionamento santo, o fundamento firme do relacionamento santo, é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com o sorriso gentil e a bênção terna, no caso aqui afetuosa, que oferece aos seus. Aqui, no relacionamento santo, um instante não santo é trocado alegremente pelo instante santo, no qual a reciprocidade é segura. Isto é, existe uma troca, no caso, entre o dar e o receber. Aqui, o caminho para os relacionamentos verdadeiros está gentilmente aberto, através do qual você e o seu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos braços eternos. Que lindo, né? Então, quando a gente tem esse entendimento do relacionamento santo, nós caminhamos juntos, abstraindo, deixando de lado essa ideia de que o corpo é que tem valor, mas a gente deixa de lado essa ideia com muita gratidão, porque o corpo é o nosso mecanismo aqui de comunicação e manifestação do nosso ser crístico. Os braços do amor estão abertos para recebê-los, para receber a gente, que entrou nesse relacionamento santo e dar a vocês a paz para sempre. O corpo é o ídolo do ego, a crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo-a prisioneira em um ponto diminuto de espaço e tempo, devedora para com a morte, e tudo o que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. Olha só, gente, em honra ao ego. Então, o corpo, que é o ídolo do ego, ele é uma crença em que o pecado realmente aconteceu. E por isso o pecado se fez carne e então se projetou para fora. E então criou esse invólucro aqui chamado corpo físico. Por isso ele trouxe que foi isso que produziu o que parece ser uma parede de carne em torno da mente e que está mantendo essa mente prisioneira em um ponto diminuto de espaço e tempo, que é a vida, devedora para com a morte e tudo o que lhe é dado. Então, o corpo físico é uma criação dos pensamentos, das crenças, do ego. E esse instante não santo parece ser a vida. Olha só, gente, um instante de desespero, uma diminuta ilha de areia seca, sem água e estabelecida de forma incerta no esquecimento. Aqui, o Filho de Deus para por um breve momento para oferecer a sua devoção aos ídolos da morte e então seguir adiante. Aqui que ele trouxe é nos instantes não santos, que é isso que a gente interpreta como vida. E em tudo que se origina desses instantes não santos,
tais como o corpo, os relacionamentos não santos, a culpa, a ideia do pecado e de sacrifício, os medos e uma série de coisas, né? E aqui ele está mais morto do que vivo. Entretanto, é também aqui que ele faz novamente a sua escolha entre a idolatria e o amor. Por que ele trouxe isso? Porque é aqui, nesse espaço de tempo chamado vida também, que a gente pode escolher diferente e pode começar a fazer novas escolhas diferentes daquelas que a gente fez antes. Então, a gente troca a idolatria pelo corpo, em relação ao corpo, pela ideia do amor. Aqui, lhe é dado a escolher entre passar esse instante pagando tributos ao corpo ou permitir que lhe seja dada a liberdade em relação a isso. Aqui, ele pode aceitar o instante santo que lhe é oferecido para substituir um instante não santo que havia escolhido anteriormente. E aqui, ele pode aprender que relacionamentos são a sua salvação e não a sua perdição. Então, tudo isso acontece no instante santo. E por que ele falou que aqui também a gente pode aprender que os relacionamentos são a nossa salvação e não a nossa perdição? Porque os relacionamentos são os maiores instrumentos de cura e de salvação. Mas também, por outro lado, se a gente focar somente no corpo físico, eles são instrumentos de limitação, de sofrimento e de involução, ou seja, a gente deixa de evoluir dependendo da escolha que a gente vai fazer. Você que está aprendendo isso pode ainda estar amedrontado, mas não está imobilizado. Por quê, gente? Porque a gente já está aqui fazendo essa busca, principalmente através de um curso em milagres. A gente está assustado, mas a gente não está paralisado. A gente quer compreender todo esse mundo que até então a gente não havia compreendido. E compreender, antes de tudo, o nosso próprio ser, né? O instante santo agora é de maior valor para você do que o que parece ser a sua contraparte não santa, e você já aprendeu que realmente só quer um dos dois, mas também que a gente só pode fazer uma dessas duas escolhas, né? Escolher entre a salvação ou a crucificação, escolher entre o instante santo e o instante não santo, escolher entre o relacionamento santo e o relacionamento não santo. É sempre uma escolha. E olha que lindo como continua. Essa não é hora de tristeza, talvez de um pouco de confusão, mas dificilmente de desânimo. Você tem um relacionamento real e ele tem significado. Ele é como seu relacionamento real com Deus, assim como coisas iguais se parecem entre si. A idolatria do ego ficou para trás e não tem significado. Talvez você ainda tenha um pouco de medo do seu irmão, e talvez uma sombra do medo de Deus ainda permaneça contigo. No entanto, o que é isso para aqueles a quem foi dado um relacionamento verdadeiro além do corpo? É uma pergunta. E é possível que sejam por muito tempo detidos, ou seja, parados, sem olhar para a face de Cristo? E é possível que por muito tempo mantenham a memória do seu relacionamento com o Pai afastada de si mesmos e a lembrança do amor dele separado da sua própria consciência? Outra pergunta. Ou seja, deixou 3 perguntas importantes aí pra gente. Não é possível estarmos separados da fonte, a não ser, né, gente, que a gente acredite que isso é possível. Então é sempre uma escolha. E que a gente faça escolhas a nosso favor cada dia mais, e não a favor da voz do ego. Fim da leitura do livro-texto.